Gente, agora sim, né? Boa noite. É um prazer imenso estar com vocês. Semana passada eu não consegui vir, turma, mas vocês tiveram uma formação muito bacana, não foi? Gostaram da formação do Leandro? Vocês lembram? Pronto. Pessoal, todas as aulas estão gravadas, certo? Aulas e formações. Então, se não deu para assistir, corram lá no YouTube, que está tudo gravado. O Alexandre, que é o bolsista de extensão do projeto, ele está colocando tudo semanalmente, tá bom? Então, não tem nem desculpa, né, de não estar acompanhando os grupos. Turma, eu vou apresentar hoje aqui, começar logo apresentando os slides da nossa aula de hoje, que vai versar sobre metodologia de pesquisa. Prontinho. Gente, ó, todo mundo consegue me ouvir bem, Ari? Vou falar um pouquinho mais baixo, porque ainda estou com a voz super rouca. Ontem vim de uma formação lá de Goiás, virei à noite. Hoje, provavelmente, eu vou dormir só depois de meia-noite, que eu tenho que submeter vários projetos de iniciação científica à UES. Então, eu estou me poupando um pouquinho. Mas estar aqui é um motivo de muita felicidade para mim. E vocês já sabem disso, é até redundante, né? Pessoal, metodologia de pesquisa é um ponto muito delicado no projeto, certo? Porque é ali onde eu vou perceber se o projeto da Ana Paula, o projeto do Ari, são factíveis com a realidade. Às vezes você tem um ótimo referencial teórico, uma ótima introdução, mas quando vai para o método, o como fazer a pesquisa, é, não sai nada com nada. A verdade é essa. Às vezes não tem nem meio termo, gente, com metodologia. Ou a pessoa escreve correto ou não escreve. E a metodologia, ela deve estar muito ligada aos objetivos específicos, porque vai ser um método pelo qual vocês vão tentar alcançar os objetivos. Entenderam? Então, no final dessa aula, vocês vão ver qual é o elo entre método de pesquisa e objetivos específicos. Pessoal, eu sempre coloco aqui nossas redes sociais, né, para vocês seguirem, marcarem a gente também, é muito importante para a gente, é um indicador. Além do indicador aprovação nos certames, é um indicador também a visibilidade que o projeto tem, certo? Então, sem falar que nós podemos alcançar mais professores. Às vezes é uma publicação inocente da Elvia. Alguém vê naquele momento e, olha, eu vou participar, fala com você, fala com a Ari, certinho? Então, não deixem de nos marcar. Pessoal, é a essência desse projeto. Menos é mais. Eu sempre sou muito sucinto e direto num projeto de pesquisa. É diferente de uma dissertação, de uma tese, que a gente pode expandir mais a ideia. Aqui não, Ari, Ana Paula, Jaime, aqui é muito específico, é o que realmente é necessário. Até porque tem um número máximo de laudas, não é? Que não pode ultrapassar. Vou relembrar. Eu estou recebendo muitos projetos, não sei nem se a Rawane está aí. Ah, não. A Raoni me mandou um projeto esses dias, foi bem legal, porque ela seguiu tal qual o edital. Mas, gente, nós podemos seguir o edital, mas colocando os tópicos de forma correta, ok? Os tópicos que são cobrados no edital. Esse aqui é um projeto de pesquisa completo. Resumo, depois vem a introdução, dentro da introdução. Ah, lá no resumo tem as palavras-chave, claro, né? Dentro da introdução tem o quê? Justificativo, delimitação do problema, problemático, pergunta de pesquisa e objetivos. Depois vem o referencial teórico, metodologia, cronograma, referências bibliográficas. Pronto. É, esse daí é o, digamos que é o sumário perfeito. Mas pode ser que algum edital não cobre, por exemplo, cronograma, e aí você já tira, certo? Não cobre resumo, que é muito comum, então você já tira. Se vocês forem tendo alguma dúvida, gente, podem ir me perguntando. Eu estou só revisando, ok? Pessoal, de novo, olha só, se alguém ainda não procurou a universidade que quer fazer o mestrado, o doutorado, procure, porque é ali onde vocês vão ter a experiência,
compreender a lacuna do conhecimento que o seu futuro orientador trabalha, se envolver no grupo de pesquisa. Ah, Daniel, eu não consigo ir para um grupo de pesquisa do meu futuro orientador. Eu posso ir para outro que tem uma temática parecida, só para eu não ficar parado também, e estar sempre antenado? Claro que pode. O importante é não ficar parado. Eu dou exemplo, turma, do grupo de pesquisa que eu lidero no PET. Várias pessoas, até porque eu não tenho vaga para todo mundo, né? Ninguém tem vaga para todo mundo. Observação, exceto esses mestrados e doutorados, né, Ari, que são pagos aí do exterior, enfim. Então, mas tem muita gente do grupo de pesquisa que eu lidero que participa, mas o foco é um outro orientador. E está super de boa. Eu quero que essa pessoa se desenvolva, certo? Então, o importante é procurar o grupo de pesquisa do seu futuro orientador. E vocês já tiveram informação sobre isso, não foi? Como procurar o lápis do orientador, certinho, ok? Então, não esqueça. Não, a concretização do sonho de vocês não começa quando o edital sai. Começa muito antes. Às vezes começa anos antes, turma. Vai depender muito da velocidade, do ritmo que vocês querem dar a esse sonho. Turma, vamos então começar pela metodologia. Nós, na aula passada, nós vimos objetivos de pesquisa, na aula que foi há 15 dias atrás. Pronto. E aí, turma, olha, lá eu especifiquei que cada objetivo pode estar ligado, gente, a um método. Vocês não perceberam, mas cada objetivo tem uma característica. Daqui a pouquinho a gente vai ver que é um tipo de pesquisa também, conforme os objetivos. O primeiro objetivo era exploratório, lembram? Bibliográfico. Segundo, descritivo. Terceiro, explicativo. Quer explicar algo, um fenômeno? Então é por meio de uma experiência, né? Pessoal, anotem aí. São 3 elementos subtópicos da metodologia de pesquisa. Não pode faltar. É a caracterização da pesquisa, técnica de coleta de dados e técnica de análise de dados. Pronto. São esses 3 tópicos. Super simples. Não pode faltar. Então, a partir de hoje, eu não quero mais receber projetos que não têm essa divisão lá na metodologia de pesquisa. Certo? Eu nem vou ler, tá bom, gente? Tudo bem, Ari? Eu nem vou ler. É justo, né? Já que eu já estou explicando, tá bom? Uhum. Pronto, então vamos para o primeiro subtópico da metodologia de pesquisa. O que é essa caracterização da pesquisa? Gente, é na caracterização da pesquisa que vocês vão colocar o tipo dela. Se é qualitativo, quantitativo, estudo de caso, pesquisa bibliográfica não, estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante. Vamos já destrinchar esses tipos da pesquisa. É aqui na caracterização que, se vocês forem para campo, vocês vão caracterizar o sujeito, o locus, a escola, os professores, quantidade de professores, quantidade de alunos que vocês vão realizar uma formação. Se essa sua pesquisa tiver etapas, é aqui nesse momento que você vai apresentar as etapas. Pessoal, dúvidas sobre a caracterização da pesquisa, por enquanto? Em dúvidas? Cadê o Wesley, que não perguntou nada ainda? Tá tudo Oi, ok? professor, tô aqui. Direto de José Doca, Zé Doca, né? Na- É, eu sou de Zedoca, só que atualmente eu tô em Imperatriz. Imperatriz do Maranhão, né? Muito bom. Excelente. Pessoal, tudo tranquilo, então? Caracterização da pesquisa, certo? O que é que tem aí? Tipos da pesquisa, sujeito e locus e etapas. Olha, deve ter alguém aí se martirizando para fazer a seguinte pergunta. Daniel, eu quero fazer uma formação de professores. Qual é o número ideal de professores que nós podemos trabalhar? Gente, não tem número ideal na pesquisa. Provavelmente, quem vai dar essa informação mais assertivamente é o seu futuro orientador. Tem orientadores que, com um professor, faz a pesquisa. Tem já outros que querem fazer a pesquisa em larga escala.
certo? Lembrando que um professor, dependendo da quantidade de instrumentos metodológicos, um professor pode ficar pobre a pesquisa e você não alcançar seu objetivo. 40 professores, de novo, dependendo do número de instrumentos, vocês concordam que podem ser muitos dados e vocês também não darem conta da pesquisa? Nem pode ser em excesso, nem pode ser faltando. Tipos de pesquisa. No parágrafo da caracterização da pesquisa, lá, quando inicia o tipo de pesquisa, a gente pode dividir a pesquisa em quatro, digamos, quatro subdivisões. Quanto à abordagem, quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Certo? Uma pergunta aqui da Adriana Vitoriano. Pode dizer apenas que é uma turma do 9º ano da rede pública de Fortaleza, sem especificar a quantidade de alunos? Depende, Adriana. O seu objetivo, os seus instrumentos metodológicos estarão relacionados com essa turma? Onde você quer chegar se relaciona com a turma? Porque pode ser, Adriana, que você tem uma turma de 50 alunos. E uma turma de 50 alunos vai gerar muito dado para você dar conta, entendeu? Especifica um pouquinho mais o que você quer, enquanto a gente ouve aqui o Carlos Ponte. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Acho que minha câmera está virada. Pronto. Professor Daniel, no caso aí da elaboração do pré-projeto, eu já posso, no caso, se eu optar por uma formação dos professores, eu já posso ir em campo, no caso, especificar a escola que eu trabalho e pesquisar esses professores que eu vou trabalhar no meu mestrado. Legal, muito legal. Se tiver uma outra pergunta, Carlos, só segura, por favor. Muito legal a pergunta do Carlos. Por quê? Carlos, vão ter orientadores que vão dizer assim, Carlos, você não pode fazer na sua escola, não. Nem muito menos com os professores da sua escola. Porque vai trazer um viés. Você não vai ter uma formalidade na pesquisa. Todo mundo lhe conhece, vai querer lhe ajudar. Não ambiente neutro. Entendeu, Carlos? Vão ter outros que vão dizer, tudo bem, se suas condições só permitem que você realize na sua escola, pode realizar. Não tem problema nenhum. É porque eu quis explicar logo essa primeira parte. Tem orientadores que não concordam. Tem outros que já concordam. Então, você precisa fazer essa pesquisa. Outra coisa, você fez a pesquisa, você viu que os orientandos do seu futuro orientador, por vezes, realizam a pesquisa na escola em que é lotado. Então, tudo bem. Você já pode colocar o nome da escola, pode colocar esses dados muito na diagonal, mas sendo factível. Não coloque que você vai realizar uma pesquisa com todos os professores da escola. Porque tem que ter um certo coerente quantitativo, tem que ter uma coerência, Carlos, de áreas também, tem que ter uma coerência de formação. Se for seu primeiro ano como docente, aí você já quer fazer uma formação na escola, será que os professores vão querer essa formação? Pode falar, pode continuar. No caso, porque assim, quando ano passado, me inscrevi no Profei, e relacionado ao tema, não ficou tão delimitado a temática, né, que eu percebi que foi um dos pontos que eu pequei. Eu abrangi demais e não delimitei, entendeu? E eu percebi que a professora que estava entrevistando, ela queria que eu tivesse delimitado o meu tema, especificado o máximo possível. Por isso que eu me lembrei agora, quando você falou aí a questão da formação de professores, ligado à questão da temática, mais específica possível. Entendeu? Não estou ouvindo. Professor, o microfone está desligado. Desculpa. Isso mesmo, Carlos. Por isso que eu sempre falo para a gente tangenciar cada parágrafo
o nosso objeto de pesquisa. Menos é mais. Sempre vá na direção do objeto de pesquisa, daquele fenômeno que você quer investigar. Certo, Carlos? Certo. Então, a base é focar no método, né? No que eu vou pesquisar. No objeto de No pesquisa, objeto né? de pesquisa. Objeto No de caso pesquisa. do mestrado profissional. Tanto faz, mestrado profissional ou acadêmico, o objeto de pesquisa é relacionado com o fenômeno que você quer investigar. Certo. Beleza? Beleza. Obrigado. Adriana aqui de novo. A coleta de dados seria com questionário inicial e final, sobre um vocabulário específico em inglês após a intervenção. Então, olha só, você tem um questionário inicial, você vai ter uma intervenção, que eu não sei se só uma intervenção vai ser significativo, tá bom? Para você, porque eu acho que você quer um aumento de performance, né, dos alunos. E depois você tem um questionário final. Então, pode ser que sejam muitos alunos. Talvez você vá precisar de uns 3 encontros. Aí vai ter gravação de vídeo, imagem. Você está entendendo? Então, a gente está começando a colocar mais instrumentos metodológicos, Adriana. Mas, gente, eu também não quero assustar vocês, não, porque eu tenho um pensamento sobre isso, tá, Adriana? Aí, às vezes, eu não quero aqui me contaminar vocês pelo meu pensamento. Eu tenho que ser o mais neutro possível. Mas tem orientadores, por isso que é importante vocês pesquisarem as pesquisas, os artigos, as teses, dissertações orientadas pelo seu futuro orientador. Porque você vai ter esse número de uma forma mais concreta, sabe, Adriana? Você pode colocar lá uma turma de 25 alunos. Aí você viu lá no seu futuro orientador, não passa de 10 alunos, Adriana. Ah, então você já vai diminuir. Vai ter que encontrar algum critério. Certo? Então vamos lá, gente. Então, quanto à abordagem, a abordagem é quantitativa, qualitativa ou é mista? O quali-quant, né? Ai, Daniel, a minha é quali-quant, porque eu acho tão bonito. Teve uma época que os meus orientandos de iniciação científica na universidade, tudo colocando pesquisa quali-quant. Como é, menino? Vem cá, vem me explicar aqui o que é esse tal de quali-quant. Turminha, ó, pesquisa quantitativa não é só fazer uns gráficos lá do Word e saber a porcentagem, não, tá? Não é. Pesquisa quantitativa envolve estatística inferencial. E se a pesquisa é quantitativa, tem que ter um objetivo ligado a essa quantidade, certo? Pesquisa mista ou quali-quant, tá bom, Ari? Certo? Tanto faz. Pessoal, para o projeto de pesquisa, eu já falei para vocês que eu sou bem tradicional, né? Então, o tradicionalismo na educação é pesquisa quantitativa ou qualitativa? Qualitativa, tá certo? Qualitativa. Então, não caiam numa nomenclatura bonita, não caiam nessas pegadinhas. Pessoal, quanto à abordagem, alguma dúvida? Nenhuma? Pronto, excelente. Então, vou passando aqui, tá? Depois, vem o quê, ó? Quanto à natureza. A pesquisa, ela pode ser básica ou aplicada. O que é a pesquisa básica? Que é muito comum em mestrado, doutorado acadêmico. Ela trabalha com novos conhecimentos para avanço da ciência, sem uma aplicação prevista. Ou seja, se você vai cruzar teorias, você vai gerar novo conhecimento. Se você vai ver uma teoria sob uma nova perspectiva, você vai gerar um novo conhecimento. Então, essa é a pesquisa básica. Daniel, por que é só uma característica do mestrado acadêmico? Porque no mestrado profissional, eu vou ter a pesquisa básica, mas eu também vou ter, junto com a pesquisa básica, em 80% dos casos, a pesquisa aplicada. O que é uma pesquisa aplicada? É quando eu tenho conhecimento gerado, gente, que vão ser aplicados para resolver uma demanda, uma lacuna, um problema bem específico.
está muito antenada a pesquisa aplicada com o produto educacional, tanto do mestrado profissional como do doutorado profissional, que visa ali uma aplicação imediata, seja numa formação, seja em aula mesmo. Pessoal, alguma dúvida sobre pesquisa básica e pesquisa aplicada? Quando vocês estiverem escrevendo isso lá no método, na metodologia, no primeiro tópico, caracterização da pesquisa, vocês vão trazer alguns autores que explicam o que é que significa. Você escolheu a pesquisa básica, o que é que significa a pesquisa básica? E aí você vai estruturar seu texto e depois você vai trazer a citação para corroborar, mostrando mesmo que a sua pesquisa é básica. Você pega Gil, Minayo, Lakatos, todos falam sobre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Turminha, alguma dúvida aqui de pesquisa básica e aplicada? Pode falar, Liliana. Boa noite, professor. Então, por exemplo, o meu objeto é origami. Então, dentro de origami, eu vou aplicar uma pesquisa aplicada. Eu vou verificar se os meus alunos, grupos de alunos do 7º ano, ou do 6º ano, ou do 8º, ainda estou decidindo, se o uso de origamis favorece a compreensão do conhecimento da geometria plana euclidiana, por exemplo. Então, aí eu tenho uma pesquisa aplicada, é isso? Pronto, primeira coisa, o origami não é seu objeto, certo? Provavelmente o seu objeto é a compreensão dos alunos, a aprendizagem dos alunos sobre, agora sim, o objeto epistemológico, objeto do conhecimento, geometria plana, ok? Bem, aí vamos lá. A pesquisa aplicada, o conhecimento que você está gerando vai ser aplicado imediatamente para resolver um problema específico. Você elucidou no decorrer da pesquisa qual era o problema? Os alunos têm muitos problemas com geometria plana, digamos. E aí você vai trabalhar com um conjunto de origamis, certo? Produzidos por você ou pelos próprios alunos, para tentar solucionar imediatamente esse problema. Então, sim, é uma pesquisa aplicada, certo? Então, professor Daniel, só voltando. Meu objeto de trabalho é, no caso, se o uso do origami leva ao aprendizado do aluno. Então, é o aprendizado do aluno, é isso? Não é objeto de trabalho, é objeto de pesquisa. Sim, isso, sim. Aparentemente, é a aprendizagem do aluno aí, ok? Tá certo, Aparentemente. professor. Obrigada. O Ari está falando, formação de professores seria uma pesquisa aplicada? Ari, não obrigatoriamente. Pode ser que você não queira resolver um problema com aquele conjunto de professores. Talvez você queira só apresentar uma proposta metodológica de ensino e você quer saber como vai ser a postura deles no planejamento, criando avaliações na perspectiva dessa proposta metodológica. Gente, aí tem que ter um cuidado, né? Porque quando eu pego vários sujeitos de locais diferentes, vou fazer uma formação com professores, aí você abre as inscrições, né? E são professores da rede. Não obrigatoriamente todo professor, cada professor, está trazendo a mesma problemática, né? Certo? Consegui responder, Ari? Mais alguma pergunta, gente, sobre isso? Professor Daniel, então seria uma pesquisa aplicada. Isso que eu coloquei anteriormente. Sim, a priori, assim, olhando de uma forma bem rasa, como eu estou falando, sim, certo? Agora, uma observação é que tem que ter um momento anterior, né, em que você vai trazer esse novo conhecimento atrelado ao origami e tem que deixar isso bem claro na pesquisa que você vai aplicar, certo? Os seus
os seus dados só serão legitimados se você aplicar. E se você vai querer resolver um problema imediato. Se você só disser que vai aplicar, mas não defender um problema a ser resolvido, não vai ser uma pesquisa aplicada. Ok? Certo, professor, obrigada. Vamos lá, gente, continuando. Claro, eu sempre falo que praticamente toda pesquisa, ela é básica também na sua parte bibliográfica, porque nós vamos reconstruir o conhecimento que outrora existia. Concordam? Tem que ter essa reconstrução. Senão, o que eu costumo sempre falar, às vezes eu pego uma tese de 500 páginas. Quando eu vou olhar, gente, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que legitimado pela ciência, com as normas da BNT. Mas não traz nada de novo, não traz nada de reconstrução teórica. Certo? Então, quando vocês forem fazer a sua pesquisa bibliográfica, lembrem disso, é uma reconstrução da teoria que já está sendo realizada. Certo? Vamos passar para a próxima? Olha só quantos objetivos. Eu até já expliquei, mais ou menos para vocês, né? Se eu tenho um objetivo específico exploratório, eu também vou ter a minha caracterização da pesquisa como exploratória. Se eu tenho um objetivo específico descritivo, minha pesquisa também vai ser descritiva e explicativa, por aí vai. Exploratória, parte bibliográfica. Toda pesquisa na área da educação ela é exploratória, porque ela tem uma parte bem profunda bibliográfica. Nem toda é descritiva, nem toda tem o viés de descrever novos conceitos, certo? E nem toda é explicativa, ou seja, tem experimentação, formação de professores, aula, análise de aula com os alunos. Turminha, alguma dúvida até aqui? Tudo ok? Eu ver quem foi que chegou por aqui. Gisele, Lohan, eu acho. Boa Janaína, noite, professor. boa noite. Magno, boa noite. Márcia, não tinha falado ainda. Marcelene. Tem algum aluno novato, gente, aqui hoje? Algum aluno novato? Silvia, boa noite. Suziane. Netinha, é novata? De onde você é, Netinha? Sou de Santa Luzia, na Paraíba. Que coisa boa, viu? Seja bem-vinda. Tem a Kelly. Eu acho que a Ana Kelly Carmo é de Aracati, não é? Sim, Pronto. professor, boa noite, de Aracati, Ceará. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, turminha, quanto aos objetivos, ok, né? Agora, vamos... Só um segundo, pronto. Pessoal, de novo, vou relembrar agora o que é uma pesquisa exploratória. Essa pesquisa exploratória está intimamente ligada ao objetivo específico exploratório. O que é essa pesquisa exploratória? É a criação de uma maior familiaridade com o problema. E como é que eu crio familiaridade com o problema? Quando eu navego no seu repertório teórico, certo? Ou seja, eu quero aprimorar ideias daquela teoria, eu quero descobrir mais sobre aquela teoria, eu vou lá na lacuna. Geralmente, pesquisas bibliográficas estão muito ligadas a levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de alguma outra pesquisa que já foi realizada na mesma perspectiva, certo? As descritivas, olha só, a descritiva, gente, quer literalmente descrever populações e fenômenos e as suas relações entre as variáveis. Quer trazer algo novo para a ciência. A pesquisa descritiva estuda características de grupos. Também, gente, propõe estudar níveis de, por exemplo, aqui eu coloquei intervenções em determinado local. Eu vou estudar como foi a intervenção de um gestor em um ambiente escolar novo para ele.
Ou seja, eu vou descrever, mas essa descrição não é uma mera descrição. Ela está intrinsecamente, tem algo novo que está trazendo para a nossa informação, para a informação do leitor, certo? A pesquisa descritiva, ela descobre elos entre as teorias, convergências, divergências, certinho? E a explicativa, gente, é a própria razão das coisas, o porquê. Por que que isso acontece? Se eu quero saber o porquê, eu vou lá na Gênesis, então eu tenho que aplicar alguma coisa. Eu coloquei aqui, ó, nesse segundo parágrafo. Pode-se dizer que o conhecimento científico está assentado nos resultados oferecidos pelos estudos explicativos, certo? Mas também isso não significa que só uma pesquisa explicativa ela é importante por si. Claro que não. Tem pesquisas bibliográficas maravilhosas, e eu só consigo chegar na pesquisa explicativa depois da pesquisa bibliográfica, exploratória, depois da pesquisa descritiva, certinho? Então, a gente tem também que desmistificar. Claro, gente, ó, no meu ponto de vista, como orientador, os meus olhos brilham para uma pesquisa explicativa. Porque nós, da área da educação, nós somos muito criticados pelo pessoal da área pura, né? Pelas áreas duras. Eles falam sempre que a gente está teorizando tudo. Então, às vezes, eu tenho esse receio de teorizar demais e esquecer do chão da sala de aula, da prática mesmo. Por isso que os meus olhos brilham quando vem um orientando. Eu quero fazer uma pesquisa experimental, professor. Ótimo, então vamos aqui. Para chegar na pesquisa experimental, eu tenho que ter passado pela exploratória, preferencialmente pela descritiva, até chegar na explicativa. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Ok? Vou passar, tá? Gente, eu coloquei aqui algumas... Só voltar. Pronto. Alguns outros tipos de pesquisa, certo? Eu voltei à pesquisa documental. Geralmente, a pesquisa documental, ela vem junto também da pesquisa bibliográfica. Porque você precisa da bibliográfica, gente. É a básica bibliográfica. Pesquisa documental, você vai sempre na fonte primária. Você vai numa lei outorgada por Dom Pedro I. Você vai lá na LDB. Você vai, por exemplo, nas diretrizes curriculares nacionais. Daniel, vou no artigo. É uma pesquisa documental? Não, porque o artigo já é uma fonte secundária. Cuidado, gente. Há uma grande discussão. E a BNCC? É um documento primário ou secundário? Depende. Você vai analisar o documento BNCC ou você vai, por exemplo, extrair elementos já pré-formatados da BNCC? Porque se você quiser só extrair elementos, ela vai servir como uma fonte secundária. Mas se você quiser analisar, vai ser uma fonte primária. Mas até isso, gente, entre nós, professores, nós discordamos um pouco um do outro, ok? Então, cuidado também ao escolherem algumas fontes, porque pode ser que o seu futuro orientador discorde do que a maioria pense, ok? Rita, fica gravado, tá gravando a aula. A Netinha está perguntando. No caso da metodologia de alfabetização, que se consolida em indicadores, é descritiva ou exploratória? Se fosse escolher como ideia de projeto. Tá certo. Vamos com calma. Você, aparentemente, quer fazer uma pesquisa com os indicadores aí do seu município, né, Netinho? Isso, É bem capaz de você querer usar o CNCA, né? exatamente, o CIAV. O CNCA é o cão, né? Agora, tô brincando. Netinho, assim,
Isso vai ser uma consequência, certo? Mas por trás disso tem um arcabouço teórico que você tem que pensar. Qual é o arcabouço teórico que está em volta disso daí, certo? Aí você pergunta, é exploratória? Sempre é exploratória na educação, porque vai ter uma pesquisa bibliográfica. Você vai lançar mão aí, no mínimo, de um capítulo sobre alfabetização, no mínimo, ok? É descritiva? Depende. Você quer trazer um novo olhar para a alfabetização a partir dos resultados do seu Você comeu município? milho? Comeu milho? Entendeu? Não sei. Por mais você diga que é ou não, você tem que amadurecer um pouquinho. Porque pode ser que esteja na nossa cabecinha já esse vício, certo? Você está compreendendo? Então você precisa escolher aí uma turma, a não ser que você. Aí, gente, ó, um cuidado. Às vezes é bem comum eu receber esse tipo de pergunta assim da netinha, pessoal que está bem assim, antenado com os indicadores, com os resultados, geralmente o pessoal que é técnico da secretaria, né? Aí tem que ter um certo cuidado, porque geralmente a pesquisa não é quantitativa, né, Tinho? Não é quantitativa, mesmo trabalhando com os indicadores, ok? Mas de antemão já é exploratória. Você só tem que ver quais são as teorias que você quer trabalhar e como você quer relacionar os indicadores, ok? Gente, pesquisa documental, ok, né? Pesquisa experimental, só tem uma coisa para falar, porque pesquisa experimental eu já falei para vocês. É analisar uma aula de algum professor, é analisar sua aula, é formar professores. Olha, não se compara. Na educação, não é de bom tom comparar. Eu vejo muito pessoal comparando da área pura. Ah, Daniel, você está falando tanto da área pura hoje, mas a título de exemplo, gente, porque, e aí eu tenho que defender nossa área aqui, quem é da educação, né? Quem, quem, quem não é da educação, é óbvio que tem lacunas de formação, e nisso tudo que eu estou falando. Assim como nós temos lacunas de formação lá da área pura. Aqui e acolá eu vejo um professor da área pura falando o seguinte: ah, eu vou aplicar uma tecnologia na sala de aula. E aí eu vou comparar uma turma que não vai ser aplicada a metodologia, a tecnologia. Eu já sei o que é que ele quer. Ele quer provar que a turma que teve a tecnologia se saiu melhor do que a turma que não recebeu a metodologia. Pessoal, os alunos, professores, nós não somos ratinhos e nem somos substâncias químicas que nós podemos controlar. Entenderam? Nós não somos. Se você colocar o Daniel Brandão numa aula expositiva, pode ser que eu me saia tão bem quanto uma aula utilizando uma metodologia ativa. Isso é uma falácia, tá? Não comparem. Daniel, nunca vou poder comparar na educação? Vai. Como o caso aqui da. Quem foi que falou comigo mais cedo? A Adriana. Você pode comparar o antes e o depois. Aí, ó, excelente. Ok? Daniel, então como é que eu posso fazer para trabalhar com grupo controle, grupo experimental? Como é que a gente pode fazer? Pessoal, projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa, vamos fazer o básico. O básico bem feito. É a maior tecnologia que existe hoje no nosso mundo, sabia? É o básico sendo bem feito. Então, vamos fazer uma pesquisa experimental de tentar analisar o antes e o depois, como os alunos saíram de um conjunto de aulas que você ministrou, de uma formação de professores. Pessoal, alguma dúvida aqui? Geralmente, quando eu toco nesse tema, ele é bem sensível, por isso que eu vou um pouco mais devagar. Podem perguntar, tá? Não? Tá bom. Opa, tem uma pergunta. Liliana, pode falar. Então, posso fazer a comparação, Daniel, referente ao uso ou não do origami na turma na turma que eu vou escolher. Eu posso verificar se o uso de origami, né, na geometria plana
ele vai trazer um aprendizado desses conceitos melhor. Então, eu posso estar fazendo esse antes e depois. Não é Pode, isso? pode sim, Assim. deve. Uhum. E se eu vou fazer uma pesquisa experimental, gente, pode ser que eu me inclua num estudo de campo, certo? Quando é que eu vou usar um estudo de campo? Quando eu vou aprofundar algumas questões propostas. Geralmente, um estudo de campo eu foco numa comunidade, não obrigatoriamente geográfica, né? Mas uma comunidade de alunos, uma comunidade de professores de matemática, de várias escolas. Entenderam? Basicamente, essa estudo de campo, ela é realizada por meio de observação direta das atividades do grupo. Entrevista com informantes, certo? Ou seja, estudo de campo é quando você realmente vai lá e todo o arcabouço de instrumentos metodológicos estão voltados para aquele campo ali. Filmagem, fotos, certo? Ana Cleia, pode falar. Professor, boa noite. No caso, eu poderia fazer uma pesquisa comparativa, usando um grupo, usando informações tipo o quanto a diferença que há no ensino médio, por exemplo, numa escola estadual, dos alunos escreverem redação após a disciplina de redação ser implantada nas escolas estaduais e o antes, eu fazer um comparativo entre o antes e o depois, porque a gente sabe que essa disciplina de redação ela foi instituída a partir do momento que se percebia que os alunos do terceiro ano do ensino médio, eles não escreviam, nem todos escreviam a redação no dia da prova do Enem. Então, para trabalhar isso, implantou-se a disciplina de redação. Eu poderia fazer esse comparativo? Desculpa. Pronto, Ana Cléia, mas você vai aplicar, não é? Ou você vai só olhar os números mesmo? O celular está desligado, tá? No caso, eu teria que olhar número, Você porque quer eu olhar não teria como aplicar, né? Uhum. Se você quiser olhar só os números, você pode ver um antes e o depois, não tem problema nenhum, certo? Não tem Certo. problema nenhum, ok? Mas assim, de novo, é sempre interessante ver o antes e depois dos alunos, dos mesmos alunos, entendeu? Certo? Dos mesmos alunos. Aí fica difícil. É mais difícil É. fazer isso. A única coisa que você pode fazer aí com essa ideia é justificar um trabalho com redação. A gente percebe que nas escolas profissionais o trabalho com redação teve um ganho significativo lá na frente, enquanto as escolas de tempo regular não têm um trabalho com redação e eles continuam não tendo um rendimento satisfatório. Você tem aí um burburinho, o que a gente chama lá no direito de fumaça do bom direito, né? Então, parece que você tem uma lacuna, Ana Cleia. Aí, Mas eu trabalho numa escola regular. E na escola regular eu tenho a disciplina de redação, tanto quanto tem lá na escola profissionalizante. Eu posso não ter o mesmo tempo para trabalho, entendeu? Mas eu tenho a disciplina. mas, de novo, pode ser que eu tenha um aluno que esteja se dando bem sem ter a disciplina de redação. Por isso que o ideal era ter uma experimentação, porque isso tudo que a gente está conversando aqui, mesmo olhando para os dados, vão gerar só uma hipótese. Tudo Entendeu? bem. Entendi. Obrigada. Vamos lá. Pessoal, estudo de caso também teve um
Ari, desculpa, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Professor, com relação aqui o antes e o depois, seria interessante trabalhar com avaliação do próprio pesquisador ou fazer, tipo, entrevista com os professores do aluno, para ver de que forma aquele trabalho com o aluno está repercutindo positivamente? Ari, tanto faz. Tem orientadores que falam que você aplicando, você pode trazer um viés, né? Mas lembram que eu sempre falei aqui, ou você trabalha o ensino ou a aprendizagem na pesquisa. Então, se você for trabalhar com o professor, você vai analisar a aula do professor. Aí você tem que trabalhar com o ensino. Se você for aferir o aprendizado do aluno, você vai trabalhar com a aprendizagem. Aí outra observação. Às vezes, gente, nós queremos muito trabalhar com antes e depois. Ok. Pré-teste e pós-teste. Olha, o pré-teste, o pós-teste tem que ser igual ao pré-teste. Igual, Daniel? Não, totalmente igual, não. Mas as questões, elas devem ter o mesmo contexto teórico, entenderam? Porque, às vezes, o que é que o professor faz? O pesquisador aplica um pré-teste. Aí sabe o que é que eu vejo? O mesmo pós-teste, Ari. Mas, rapaz, não faz sentido. Isso aí é completamente enviesado, gente. Porque os alunos podem ter conversado, um aluno pode ter conversado com um que já tinha acertado, pegou só a ideia, e sem nem precisar da sua aula, no pós-teste, acerta. Então, o pós-teste ele tem que ser diferente, mas igual. Diferente do pré-teste, mas igual no seu construto teórico em cada questão. Respondi, Ari? Pessoal, só mais uma dúvida aqui. É porque eu acho que eu não me fiz entender, não. É porque a pergunta que eu fiz em relação ao professor no sentido da gente perguntar se o aluno melhorou na aula daquele professor, a partir da aplicação. Aí fazer o antes e o depois, uma avaliação diagnóstica nossa, né? O senhor falou que tem esse viés, e pedir uma devolutiva do professor em relação ao próprio aluno. Entendeu? Não seria trabalhar com aprendizagem em si, não. Seria focar... Pode. Excelente, pode, viu? Ana Cléia, você ainda está com a mão levantada ou levantou de novo? Não, levantou de novo sem querer. Gente, estudo de caso, olha, é uma mania dos jovens pesquisadores dizer que tudo é estudo de caso. Mas estudo de caso é quando eu vou pegar, pessoal, eu vou fazer uma pesquisa exaustiva e profunda sobre poucos objetos, certo? Para que eu possa retirar o máximo de informações sobre eles. Quando eu tenho uma série de estudos de casos com a mesma característica, aí, gente, eu posso tentar generalizar. Enquanto não, todas as aplicações são estudo piloto, certo? Ok? Que a gente não pode generalizar. Geralmente, nós só apresentamos como uma resposta a uma determinada hipótese, mas de forma bem pontual. Certo? Estudo de caso, gente. Nós trabalhamos com poucos objetos e nós, de forma exaustiva, nós tentamos responder algumas perguntas sobre aqueles poucos objetos. Certinho? Beleza? Alguma dúvida sobre estudo de caso? Então, nem tudo é estudo de caso. Tá certo? Quando eu tenho um conjunto de estudos de casos e eu quero generalizar, aí eu vou ter uma outra proposta, que a título de curiosidade é chamada de estudo de corte. Certo? No estudo de caso, gente, ele tem um caráter muito unitário do objeto estudado. Ele formula hipóteses, ele pode desenvolver teorias, mas tudo ligado pontualmente. Ari, se você for fazer uma pesquisa com 3 professores, você não vai poder generalizar jamais. Você vai poder só extrair resultados daqueles 3 professores. Certo? Vai explorar situações da vida real, cujos limites não estão claramente definidos. Vai explicar algumas variáveis causais. Ok? Se você quiser generalizar num estudo de caso, ele, na verdade, vai se transformar, talvez, numa pesquisa quantitativa,
porque eu vou ter que ter um espaço amostral desses sujeitos, certo? O que não é tão simples de fazer, gente. Nem no mestrado, nem no doutorado, ok? Olha só, aí eu coloco aqui também sobre o estudo de caso. É a análise de um único ou de poucos casos, de fato, fornece base muito frágil para a generalização. Eu estou cansado de ver em algumas dissertações e teses, então vocês não vão generalizar. Olha só, a experiência acumulada nas últimas décadas mostra que é possível a realização de estudo de caso em períodos mais curtos e com resultados passíveis de confirmação em outros estudos. Ah, Daniel, eu quero fazer uma formação que dure 6 meses. Gente, se for um estudo de caso, é algo rápido, não precisa de um tempo tão significativo. Eu também voltei, turminha, a pesquisação. Vocês já devem ter ouvido falar, eu sou um grande defensor da pesquisação. Aí eu trago aí o Cholent. Olhem o que é que ele fala, pessoal. É um tipo de pesquisa com base empírica, experimental, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação, ou com a resolução do problema. Ou seja, eu analisei uma determinada comunidade, um determinado fenômeno, tem um problema ali, e eu quero resolver aquele problema. Certo? E na pesquisação, pesquisador e participante, gente, estão na situação, envolvidos de forma cooperativa, colaborativa, participativa, entenderam? Então, eu sei que aqueles alunos têm uma problemática com geometria, Michele. Então, eu vou lá dentro daquela sala, e eu vou tentar resolver esse problema deles. Não obrigatoriamente aplicar algo novo, aplicar um origami, aplicar um produto educacional, mas eu quero resolver aquele problema. Não, eu vou naquele município que, de acordo com os indicadores, ele tem tido um déficit em matemática no 9º ano. Então, vou lá tentar resolver o problema. Eu vou trabalhar com o professor, com o aluno, certo? Adriana, a pesquisa de intervenção tem outras características, vai depender do autor também, certo? Que falar sobre ela. Pessoal, olha só, então, a pesquisação, eu pesquiso aquela comunidade, aquele fenômeno, eu encontro os problemas, eu vou lá resolver esse problema, certo? Ela é diferente da pesquisa participante. Não pode ter confusão. Gente, eu estou falando assim numa diagonal tão grande, porque quando vocês entrarem, tanto para escrever a dissertação como a tese, vocês vão ver o quão profunda é uma pesquisação. Tem muitos elementos, mas eu estou fazendo assim, um resumo bem grosseiro, que é o que realmente precisa no projeto. Olha a pesquisa participante, que interessante. Cada um dos envolvidos é pesquisador e pesquisado ao mesmo tempo. Então, eu vou lá para aquela comunidade, Emanuel, e todo mundo ali é pesquisador e pesquisado ao mesmo tempo. A comunicação é horizontal. Eu, como pesquisador, Ari, eu não tenho uma ação destinada a resolver um problema. Eu vou lá para o município do Ari, vou conhecer os professores, vou participar de algumas formações com eles, mas eu não conheço ainda quais são as problemáticas lá dos professores no município, da SME do Ari. Certo? Eu não tenho esse objetivo. Utilizo o diálogo como meio de comunicação, mais importante nesse processo, para coletar informações. E as metas e o desenvolvimento do projeto não são previamente determinados. Ou seja, eu não tenho uma pré-determinação, mas eu posso elaborar com a intervenção de todos. Gente, aí, ó, tem algumas coisas, são consequências teóricas, mas vai depender muito de autor para autor. Pode ser que algum de vocês me pergunte. Tem alguns autores que falam que, ao final da pesquisa participante, quando eu sei quais são as problemáticas, depois que eu vivenciei com aqueles sujeitos, eu vou transformar a minha ação em uma pesquisa-ação. Entenderam? Que aí eu vou tentar resolver o problema. Nem sempre a gente vai tentar resolver o problema. Pode ser que a minha pesquisa participante eu queira só conhecer a realidade dos professores lá do Ari.
Ou eu quero conhecer a realidade de uma comunidade indígena que pouco se sabe sobre suas características. Então, está aí, ó, pesquisa participante. Daniel, eu quero fazer uma pesquisação lá. Será que vai dar certo? Será que a comunidade quer ter a mudança que você identificou que precisa haver? Certo? Pessoal, perguntas por enquanto? Perguntas? Não? Pessoal, então até agora acabou a primeira parte, que é a caracterização da pesquisa. A gente vai para a segunda parte, qual é? Técnicas de coleta de dados. Isso está na metodologia, certo? É o segundo subtópico. O que são essas técnicas de coleta de dados? Gente, tudo que vocês vão utilizar para coletar dados. Técnica, entrevista, observação, questionário, pré-teste, pós-teste, grupo focal, certo? E aí eu trago uma observação, que muita gente confunde técnica de coleta de dados com procedimento de coletas, ou instrumento de pesquisa. Instrumento de pesquisa ou instrumento de coleta de dados são as ferramentas. O que é que você vai realizar? O que é que você vai usar para realizar a entrevista, Netinha? Você vai usar um aparelho gravador? Ou você vai entregar uma folha para o entrevistado para receber depois? Folha, gravador são instrumentos. A essência, o procedimento em si é a técnica de coleta de dados. Pessoal, alguma dúvida aqui? Para cada objetivo específico, eu vou ter instrumentos de coleta de dados e técnicas de coleta de dados respectivos. Certo? Alguma dúvida? Ok? Vou passar. Olha só, eu sempre falo assim, técnica de coleta de dados é o quê? São abordagens mais amplas para reunir dados, entrevistas, observações, questionários, surveys, conjunto de perguntas, certo? Grupos focais e análise documental também. Pessoal, entrevista, ela pode ser dividida em 3. Entrevista estruturada, quando você apresenta para o entrevistado um rol de perguntas já delimitadas, não tem nem como o entrevistado sair dali, sair daquela temática, fugir do tema, não tem como. Agora, a semi-estruturada é que o entrevistado ele fica um pouco mais livre para falar sobre o assunto. Você só tem tópicos, você só precisa, no momento da entrevista, fazer com que ele volte para o tema, se ele quiser sair. Daniel, qual é o melhor? Não tem qual é o melhor. Vai depender muito dos seus objetivos de pesquisa. E eu tenho, gente, a entrevista não estruturada. A entrevista estruturada, pessoal, você só apresenta a ideia e ele traz lá tudo que ele pensa sobre isso. O Gil até fala, se distingue da simples conversação, porque tem como objetivo básico a coleta de dados. Mas é uma conversação, ok? Ele pode fugir do tema, ele pode voltar. Pessoal, alguma dúvida sobre entrevistas? Tem que estar no segundo tópico da metodologia. Tem entrevista em grupos ou entrevistas focais. Geralmente, de 8 a 12 pessoas. Na minha tese, eu trabalhei com grupo focal. Por que, Daniel, você trabalhou com grupo focal? Porque quando eles estão em grupos, eles também, os seres humanos, são capazes de falar, de apresentar dados que sozinhos talvez eles não tivessem coragem, certo? Então, isso é muito importante, porque, turma, vejam só, quando é que eu falo mais, Netinha? Quando eu estou sozinho? Não, quando eu estou com um grupo de amigos, aí eu converso mais, eu falo mais, eu me sinto mais à vontade, porque essa é uma grande característica do ser humano, essa interação, ok? Então, é muito bem aceito o grupo focal na pesquisa. Vamos para a terceira parte da metodologia de pesquisa, técnica de análise de dados. Olha, gente, não adiantou nada você caracterizar a pesquisa
apresentar a técnica e os instrumentos, você vai gerar um conjunto gigantesco de dados, mas você não vai saber como analisar esses dados. Vai sair da sua cabeça a análise? Não pode. Tem vários tipos de análise. Análise de conteúdo, textual descritiva, discursiva, narrativa, teoria fundamentada. Daniel, qual é que eu vou escolher, pelo amor de Deus? Eu vou precisar falar muito? Não, você vai trazer uma citação, por exemplo, de Bardan, para falar de análise de conteúdo, e vai explicar por que você vai realizar esse tipo de análise, certo? E como é que você vai escolher qual é o tipo de análise? Isso eu estou falando de análise qualitativa, de uma pesquisa qualitativa, tá? Porque se for pesquisa quantitativa, é análise inferencial, estatística, né? É o seu futuro orientador que vai falar. São os trabalhos do seu futuro orientador. Pessoal, alguma dúvida? Essa é a terceira e última parte da metodologia de pesquisa. Adriana, pode falar. Professor, se eu escolher uma técnica dessas, né, por exemplo, a ATP, né, que é a análise textual descritiva, eu tenho que explicar como é que ela vai ser feita, eu posso só dizer, a técnica escolhida será a análise de dados, tal, né? De acordo com... De acordo com isso, exatamente. Parágrafo, Adriano, um Isso parágrafo. aí já é suficiente, né? Exatamente, 1 a 2 parágrafos, porque é um tópico, tá certo? 1 a 2 parágrafos, no máximo. Entendi, tá ótimo. Pessoal, eu coloquei um pouquinho sobre a análise de conteúdo, mas eu vou para algo mais importante. Olha aquele quadro que eu falei, relação entre as técnicas de análise de dados e os objetivos de pesquisa. Aqui é uma situação, uma situação de um projeto de pesquisa para um edital, tá, gente? Não é para projeto de pesquisa. Por isso que são 4 objetivos específicos. Olha o objetivo específico 1. Conhecer as funções e tecnologias digitais no ensino. Qual foi o instrumento de coleta de dados? Análise bibliográfica, questionário. Olha só o instrumento. Olha a técnica de análise de dados. Análise de conteúdo, análise estatística, análise de conteúdo. Então, estão vendo? Você fechando a metodologia com esse quadro, gente, fica perfeito, porque a banca vai compreender que você teve o cuidado, o esmeril de fazer um elo entre objetivo específico, instrumento de coleta de dados e ainda técnica de análise de dados. É um fechamento perfeito esse daí. Ok? Certo? Dúvidas? Gente, mas ainda tem um parágrafo importante na metodologia. Importantíssimo. O último. Se você for trabalhar com seres humanos, se você for pelo menos olhar para os seres humanos, observar, você tem que citar o Comitê de Ética e Pesquisa. E eu até coloco um parágrafo bem estruturado. Lá no final da metodologia, projeto será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. Aqui eu coloquei um exemplo da Universidade Federal do Ceará. O anonimato será preservado. E todos assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido, em conformidade com a resolução tal, tal e tal. Entenderam? Tem que ter esse parágrafo no final. Eu sou um dos que sempre procura. E se não tiver, eu tiro muito ponto da metodologia. Ok? Claro, somente com aqueles que vão trabalhar com seres humanos. Pesquisas puramente exploratórias não precisam. O Ari está perguntando, no pré-projeto da metodologia, posso colocar a tabela? Ali é um quadro, tá bom, Ari? Pode. A Adriana está perguntando, precisa estar no cronograma? Não, Adriana, no cronograma não, basta ter um parágrafo. Bianca, é uma longa história nesse primeiro momento, mas a gente submete pela plataforma Brasil, mas só lá dentro do mestrado e do doutorado, ok? Pessoal, e aí eu encerro a aula de hoje, que ela vai ser um pouquinho mais curta, 1h10, 1h15, mas vou abrir aqui para algumas perguntas, deixando essa frase do Russell. É meu desejo sincero que minha pesquisa e trabalho duro ajudem a criar um mundo onde todos nós aprendamos a andar nesta terra, seguros, iluminados e livres dos perigos da crueldade, ignorância e todas as outras forças obscuras e sinistras. E eu acrescentaria ainda, deixando um legado para as próximas gerações. Ok? Pessoal, a partir de amanhã, eu já vou pedir para o Alexandre, que é o meu bolsista, colocar no grupo esses slides e a gravação da aula, certo?
Enquanto a Adriana pergunta, eu vou colocar a frequência no chat. Pode falar, Adriana. Professor, em relação ao e-book, né, eu tenho dúvidas que eu ainda não... sobre o tempo, o período, né, o prazo para entregar o texto, Último dia de junho. certo? E tem que ser mais de uma pessoa, pode ser só um, somente Pode ser um. sozinha, pode ser sim. A Outra, vantagem de ser uma pessoa é porque iria enriquecer, né, o repertório cultural e teórico de cada um de vocês. verdade. E outra dúvida é sobre a quantidade de linhas, né? Porque pode ser que eu tenha perdido alguma coisa aí que eu não... Então, mas laudas, sim, são 12. 12 lados, né? 12 Certo. laudas. Tá ótimo. É Obrigada. uma pesquisa bibliográfica, tá bom, Adriana? Uhum, certo. Pessoal, foi o suficiente a quantidade de links que eu coloquei aí, para ninguém se perder? Tá no chat, viu a frequência? Deu para perceber? Gente, vamos lá, dúvidas? Vou deixar esse tempinho aqui para vocês me perguntarem alguma coisa. Dúvidas? Thaís, Viviane, Bárbara, Emanuel. Ó, o Wesley ainda está querendo alguém para escrever o capítulo com ele, viu, gente? A Bárbara, professor, caso o futuro orientador tenha uma predileção de coleta de dados, e eu tenho outro, qual deve prevalecer? Bárbara, olha, infelizmente, vamos supor que sou eu, tá certo? O seu futuro orientador. Eu não converso muito, sabe? Porque eu trabalho com uma perspectiva, eu não posso mudar minha perspectiva, Bárbara, só se você trouxer algo muito fundamentado para isso, entendeu? Só que você não vai ter como fundamentar para o seu futuro orientador, porque ele vai estar na banca. E ninguém vai conversar tanto com você na banca, a não ser que seja no momento da entrevista, certo? Aqui, gente, ó, aqui, a projeto de pesquisa não é uma quebra de braço para ver quem é melhor, ou para você demonstrar que você até tem alguns até que acham que querem ir, né? Ser superiores ao orientador, alguma coisa. Não, é característica de pesquisa. Vocês podem até querer, a netinha querer pesquisar algo bem específico e vai para o orientador e ele diz, netinha, eu não pesquiso isso, eu não trabalho com isso. Entende, gente? Bárbara, pode falar. Você levantou a mão? Pronto. A Bárbara falou, sim, então a gente pode adaptar com fundamentação ao longo do tempo. Bárbara, eu não vou ser hipócrita com você. Dependendo do orientador, ele vai querer que você ceda, tá bom? Certo? Porque há pessoas e pessoas nesse mundo, tá bom? E eu também não vou dizer se ele está certo ou errado. Cada um tem sua linha de trabalho. A Aldenora está perguntando, gente, quem está precisando formar dupla com capítulo, coloque no grupo do WhatsApp. Show, Aldenora. Pessoal, mais perguntas? Podem fazer. O Edi está perguntando, qual o tema para a participação do capítulo do e-book? Edi, preferencialmente, o mesmo referencial teórico que você vai tentar no seu projeto de pesquisa. Se você quer trabalhar educação inclusiva, pergunta lá no grupo se alguém quer trabalhar também com educação inclusiva e vocês tentam fechar um mesmo referencial teórico, ou tecnologias digitais, enfim, metodologias ativas. Mais alguma dúvida? Não? Pessoal, eu vou ficar devendo hoje de novo a análise crítica do projeto de pesquisa, certo? Mas é porque eu tenho uma demanda urgente de submeter um projeto até meia-noite. A Rita de Castro está perguntando, professor, como argumentar no recurso do projeto? Rita, depende. Aqui nós já tivemos boas argumentações, viu? Eu não sei de onde é que eu tiro essas ideias, mas às vezes dá certo. Olha, depende muito, tá, Rita? Mas eu vou falar uma coisa. Tem que ser formal e tem que ter substância, tem que ter... fazer um recurso só para fazer, a regra geral já é indeferir, certo? Mas, se ele for bem fundamentado, Rita, ele pode ser aceito. Mais dúvidas, turma? Ok? Eliane, boa noite, professora Eliane.
Boa noite, professor. Eu tive um problema aqui também de internet, só entrei no final, mas deu para aproveitar. Eu queria saber Oi. se eu mandei uma pergunta há algum tempo atrás, você pode me ajudar? Posso retornar a pergunta para o senhor? Pode sim. Tá bom, obrigada, viu? A Olga está perguntando, gostaria de enviar meu projeto para essa coisa. Gente, eu acho que estava com problema o WhatsApp da assessoria. Aí vocês podem falar com ele. Parece que deu certo, tá? Vocês falam lá na assessoria que o pessoal responde. Às vezes demora 1 ou 2 dias, porque realmente tem muitas perguntas. Mas demorou mais tempo porque estava com problema o WhatsApp. Certo. Certo? Gente, vamos tirar uma foto oficial de hoje? Vamos ligar as câmeras. Estou vendo a Ana Cleia, Micheline, Carioca. Não, não é Carioca, não é Micheline. Se não me engano, é do Piauí. Acertei? Professor, eu sou de Canindé, Ceará. A Édia, sim. Mas a Michele Gonçalves, não. Geni. Mangaratiba, nós somos Fluminense. Ah, então estou confundindo, Michele. É porque tem uma colega sua aí que era do Piauí. Vamos lá? Todo mundo ligou. Vamos dar só um tempinho as mensagens, tá, gente? Agora, todo mundo sorrindo. Gente, boa noite. Próxima semana serei eu de novo, viu? Tchau. Amém. Boa noite, obrigada. Boa noite. Foi ótimo. Obrigado.